E aí, Diogo Wiki aqui para mais um vídeo da Fit Nerds. E olha só, eu acabei de receber uma mensagem perguntando se eu tinha um vídeo específico falando sobre como que você consegue ajustar as suas cargas no seu treino de musculação se o seu intuito é desenvolver mais massa muscular. E eu não tinha nenhum vídeo específico falando sobre isso, eu já tinha feito um falando sobre intensidade de treino, que eu falo sobre repetições em reserva, uma percepção subjetiva de esforço para você ajustar a intensidade. Eu acho esse conteúdo fundamental para você entender mais sobre isso. Eu vou deixar o card aqui em cima, que é um conceito bem interessante para você ter, para conseguir ajustar as cargas aí de treinamento aí para o resto da sua vida. Então, depois de assistir esse aqui, clica aqui no card para você aprender mais sobre esse conteúdo. O que eu acho bem importante considerar quando a gente está falando de carga de treinamento? Eu vejo bastante gente com o conceito de que eu tenho que aumentar a carga que eu estou utilizando para aumentar a minha hipertrofia. Não está totalmente errado, mas também é uma afirmação que não é totalmente verdade, tá? O que os estudos mostram em relação à hipertrofia e à carga que a gente está utilizando? Quando você faz séries até a falha, né, a falha concêntrica, que é aquela em que você tenta fazer o movimento, mas acaba não conseguindo, até esse ponto, se você fizer entre 6 repetições máximas, aqui numa situação que você está colocando bem mais carga, né, porque são só 6 repetições, ou se você fizer 30 repetições máximas, nas duas situações você tem ganhos de massa muscular muito semelhantes, né? E nesse intervalo de repetições entre esses dois números também tem resultados parecidos. Como que a gente quantifica então o volume de treino? Pelo número de séries difíceis que você vai fazer para cada agrupamento muscular, tá? É um jeito bem prático da gente quantificar isso. Se nas duas situações em que as cargas são tão diferentes assim, como que a gente consegue ter ganhos de massa muscular tão semelhantes? A gente consegue ter isso porque o mais importante não é a carga que a gente está utilizando. O fator comum entre as duas situações é a intensidade, o esforço que a gente está tendo, chegar até a falha. Tá? Então é aí que está o ponto, o segredo para você conseguir desenvolver mais a sua massa muscular. Então o conceito tanto de carga quanto de repetições, ele passa a ser secundário quando a gente está falando sobre o esforço de treinamento. Essa vai ser a base ali. Ou seja, a carga que você vai utilizar e o número de repetições que você vai fazer, eles têm que seguir um certo intervalo, um certo limite, mas não é uma coisa que está marcada ali na pedra. Você tem que ter uma referência, mas não precisa ser tão exato assim quando a gente está falando de ganho de massa muscular. O que a gente tem que ter de base quando a gente está falando de carga? A carga utilizada tem que ser no mínimo, né, pensando num piso aí, de 30% da carga da sua repetição máxima. Então o que acontece? Quando você está fazendo um número mais elevado de repetições, você está fazendo com uma carga mais baixa, porque você também está chegando até a falha ali. Nesse caso, é importante sim você chegar muito, muito próximo da falha mesmo, até aquele ponto que você vai brigar, você já está fazendo muita careta ali, né, por várias repetições, está fritando a musculatura e aí você não consegue. Por que isso é importante? Quando a gente utiliza cargas mais baixas, nós não estamos utilizando todas as nossas fibras musculares para fazer a tarefa. A gente só vai ter um trabalho geral ali das fibras musculares quando houver um revezamento entre as unidades motoras, né? Então imagina que assim, nós temos os nervos aqui, que enervam a nossa musculatura. Cada nervo ali vai enervar um feixe de fibras musculares ali. Isso é uma unidade motora. Quando a gente está fazendo um exercício de baixa intensidade, não são todos eles que estão trabalhando, são os feixes menores ali, com calibre menor, uma musculatura que consegue lidar com esse tipo de tarefa. Conforme essas fibras vão cansando, as outras fibras e até as que têm calibre maior, um potencial maior de hipertrofiar, aí elas são chamadas uma vez que essas aí ficam cansadas. Então é muito importante você se aproximar ou chegar até a falha quando você está utilizando cargas mais baixas. Agora, na situação em que você está utilizando cargas mais altas, a gente está falando aí por volta de 6 a 8 repetições, todas as suas fibras musculares elas já são praticamente recrutadas desde o começo. Então você não tem uma demanda assim tão grande por sempre treinar até a falha quando você já está utilizando cargas mais altas. Particularmente, eu acho mais prático você treinar com cargas relativamente mais altas a essas que você faz um número elevadíssimo de repetições, não só porque cansa muito mais, eu acho que é muito mais cansativo assim mentalmente, mas também a série demora muito mais para você realizar, tá?
Então eu prefiro, assim, preferência minha, não que você não possa ter ótimos resultados aí, pode até ter gente que responde melhor a esse tipo de treinamento, tá? Mas em termos logísticos também, eu prefiro uma situação que você utilize cargas de moderadas a elevadas aqui. Então o que você tem que ter em mente? E o que eu recomendo que você faça? Tem um intervalo de repetições, tá? Que você está buscando ficar nesse intervalo para conseguir desenvolver a sua massa muscular. Se você está treinando com um intervalo de repetições menor, digamos 5 a 8 repetições ali, você pode deixar até melhor, você deixar 1 ou 2 repetições no tanque, porque você está com uma carga tão elevada que a chance de você executar o exercício errado, uma vez que você já está mais cansado, acaba aumentando bastante. Então não vale tanto a pena assim, e você nem precisa, porque todas as fibras musculares já estão sendo ativadas desde o começo. Agora, quando você coloca um intervalo de repetições mais alto, entre 15 a 20 repetições, aí acaba sendo mais importante você chegar até a falha, muito próximo dela, né? Porque nessa situação você tem que conseguir trabalhar essas fibras que têm um potencial de se desenvolver mais. Ressalvas aqui em relação a você treinar até a falha. Tome cuidado com exercícios que apresentam um risco de execução técnica maior. Por exemplo, esses multiarticulares, que tem supino, agachamento, afundo, levantamento terra, né, uma remada curvada, porque se você piorar muito a execução técnica nesses exercícios, especialmente com cargas mais elevadas, você tem uma chance muito maior de ter uma lesão. Então você tem que, né, unir esses conhecimentos para ter uma elaboração de treino que faça sentido e que garanta, né, ou aumente muito a chance de você não ter nenhum problema aí em relação a lesões. Beleza? Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha captado bem essa informação de que a carga ela tem a sua relevância, mas ela não é determinante para você ganhar a sua massa muscular, desde que você atinja pelo menos esse piso de 30% da carga da sua repetição máxima. Você não precisa ficar testando sempre, mas se você treinar nessa faixa de repetições que eu falei antes, por volta de 8 a 12 repetições ali, né, de 6 a 12 repetições ali, que eu acho um intervalo mais confortável, você está treinando acima desses 30%, então você nem precisa ficar fazendo esse teste. Por isso também que eu acho bem interessante você treinar nessa faixa de repetições, porque salva esse tempo de você ficar testando, será que eu estou treinando com 30% da minha carga máxima? Tá bom? Espero que você tenha gostado. Se ficar qualquer dúvida, escreva aqui nos comentários, dá uma olhada lá na descrição que tem informações bem importantes, alguns links que podem ser bem relevantes para você também. Você lembra do vídeo que eu falei que está aqui no card, tá? E aqui ao lado deve estar aparecendo algum outro vídeo para você continuar assistindo e aprendendo mais sobre treinamento. Eu vou ficando por aqui e valeu!